Boa tarde, tudo bom, minha gente? Feliz São Pedro, tá? Muita pamonha, canjica, tudo mais, tá certo? Beijão. Vamos lá. Nesse momento, a gente vai fazer uma revisão sobre o assunto que a gente já viu anteriormente, né? Vai ser uma revisão, que são os conditionals, the zero, first, second, and the third conditionals, ok? Os conditionals sentences, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Let's rock. Bom, vamos lá. Os condicionais têm uma estrutura. A gente usa o if e a frase. Temos duas partes. O if clause e o main clause, ok? Conditional sentences. Temos a estrutura, que é a frase condicional, que é composta de duas partes, como eu falei, if clause e main clause. E são separadas por vírgula. Mas, se eu inverter e botar main clause primeiro e if clause depois, a gente perde a vírgula, né? Porque quem vai fazer a ligação das duas orações é o if. Então, if it rains tomorrow, we will not come. Então, se chove amanhã, nós não viremos, né? A condição pela qual a gente vai vir é se não chover, entendeu? Então, aqui tem o presente simples, frase condicional, if, clause, e aqui temos o will, que é o futuro simples. A if clause, main clause, ok? Aí estas frases têm duas metades, como a gente já viu, a if clause e main clause. No caso do if clause, a gente vai usar o if, mas vai usar ao lado o verbo no presente simples, e o main clause a gente vai usar o can, o will, o may, se for no segundo condicional, o might, o could, o would, no terceiro condicional vai ser would have, e assim vai, ok? Então, temos aqui, if you come with me, I will buy an ice cream. Então, se você vier comigo, eu comprarei um sorvete. Então, a condição de você ganhar o sorvete é se você vier comigo. Continuando, então temos aqui, são 4 tipos de condicionais, como eu já tinha falado, condicional 0, condicional 1, condicional 2 e condicional 3. Todos eles têm tempos verbais diferentes de acordo com sua especificação. Condicional 0, zero conditional, verdade geral, verdade absoluta, verdade científica e tudo mais, certo? Então, temos aqui, ó, é uma estrutura usada para falar sobre uma verdade geral, coisas que sempre acontecem sobre uma certa condição. E o zero condicional é usado para falar sobre essas coisas que são verdades, sempre são verdades. Fatos científicos, verdades gerais e assim por diante. Então, temos a estrutura aqui, if clause, if mais o presente simples, simple present simple, simple present, e a frase principal, main clause, com present simple ou simple present também. E aí nós temos aqui, ó, if you had the water to 100 degrees, quer dizer, se você aquece a água a 100 graus, it boils, ela ferve, né? Aqui está na terceira pessoa, né, it, então por isso que tem o S. Aqui está na segunda pessoa, o verbo não tem modificação. O verbo no presente simples só modifica na terceira pessoa do singular, que é he, que é she e que é it. Ok? Vamos lá. Present tense, present tense. First conditional. First conditional is a structure used for talking about possibilities in the present or in the future. The first conditional is used to talk about things which are possible and probably in the present or the future. Nesse caso é o seguinte, o primeiro condicional é a verdade, é uma possibilidade presente ou uma possibilidade futura. Nesse caso, o condicional, ele também fala sobre coisas que podem ser possíveis ou não possíveis, né? Então, o famoso 50-50, né? Meio a meio, tá? Então, nessa estrutura,
Aqui, ó. Coisas que podem acontecer, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas tem a possibilidade. Quando a gente vai fazer a estrutura, fica assim, o if clause, if mais o present simple, e a main clause future simple, que é o will, ou can, ou may, ou o must. O must também pode ser usado no futuro como uma dedução, né? Você está deduzindo que algo vai acontecer, né? Você tem meio que uma previsão do que isso vai acontecer. Então, assim, if you study hard, aqui está no presente. If you will pass the test, aqui está no futuro, né? Eu posso muito bem tirar esse will, colocar o can, ou may, ou must, né? Dependendo do contexto da frase, é lógico. Tá? Então, temos aqui a frase condicional, if mais o verbo no presente. Tem uma vírgula separando as duas orações. Se eu inverter as orações, aí não tem a vírgula e o if é que faz a ligação das duas orações, ok? Então, vamos lá. Aqui temos um exercíciozinho. Eu vou fazer apenas os 3 primeiros para a gente ter uma noção, tá certo? Então, vem ficar assim. A gente tem que prestar atenção se o verbo é... Aqui não, porque aqui a gente vai usar o presente simples e o outro futuro simples. Então, tem muita importância de saber como é que fica o verbo no passado. Mas nos dois outros condicionais, a gente vai precisar disso, tá certo? Então, vamos lá. If you, I drink a lot. I will leave you. Se você bebe muito, eu levarei você. Quer dizer, levarei você para casa. If we buy tickets, we will go to the concert. Se nós compramos os ingressos, nós iremos ao show, iremos ao concerto. Ok? If he, preste atenção, he, terceira pessoa do singular. Então, aqui esse verbo, eu vou colocar S no final, ou é S ou IS. Nesse caso aqui é S apenas, porque é a regra geral. Então, if he loses his keys, you will lend he yours. Tá? Se aqui não fosse lose, por exemplo, fosse stop, colocaria S. Se o verbo fosse drink, colocaria S. Se o verbo fosse take, colocaria S também, tá? A não ser se o verbo terminar em consoante Y. Aí eu tiraria o Y, colocaria o I no lugar do Y e acrescentaria ES, que é o caso do study, do cry, do fly, né? Do try, ok? E aí, assim, sucessivamente. Se o verbo termina em O, X, S, SH, CH e Z, eu acrescento ES. Então, por exemplo, o verbo do ficaria does, D-O-E-S, ok? Fix, fixes. Wash, washes. Watch, watches. E assim sucessivamente, tá certo? Vamos à próxima. Segundo condicional, second conditional. Second conditional tem uma estrutura um pouco diferente. No caso, ela vai usar situações não reais, nem no presente nem no futuro. Então, por exemplo, se as situações não são reais, então elas são improváveis, certo? Improváveis de acontecer. Então, aqui, ó, improbable future situations. Ou presente imaginário, imaginary present, ok? Coisas que não ou não acontecem ou não acontecerão. Então, bora ver aqui. Frase condicional, if mais o past simple. Frase principal, would, could, might, mais verbo infinitivo. Tá? Então, a gente, would é o passado de will, could é o passado de can, e o might é o passado de may. Tá? Tudo bem? Bora lá. Então, quando a gente vai usar a frase no condicional, o if clause vai ficar no passado. Então, if I won $1 million. Então, lembra que eu falei há um tempinho atrás, aqui está com um pouquinho de tempo, eu disse o seguinte,
E a gente teria que saber como ficaria a lista dos verbos irregulares. Então, a gente tem que saber por conta disso. Esse verbo aqui, ele é um verbo irregular. O verbo buy também é um verbo irregular, mas como o verbo buy está usando o would ao lado, então o would ele faz a base, então o verbo principal ele fica sem alteração, ok? Então aqui, if I won a million dollars, I would buy a big house. Então, se eu ganho $1 milhão, é simple, eu comprarei uma grande casa. Would mais o infinitivo, ok? Então, aqui é a condição de eu comprar a casa se eu ganhar na loteria, eu ganhar $1 milhão, ok? Vamos lá. If I drank, que é passado, né? É isso? Bora lá. If you drank a lot, I would left you. Ok? Não. You would leave you. Ok? Como eu não vou mudar esse verbo, porque eu vou usar o would, e o would é um verbo modal. Então, quando a gente usa um verbo modal, um verbo auxiliar, o verbo principal fica sem alteração. Ok? Repetindo aqui. If I drank a lot, se eu bebi muito, se você beber muito, eu levaria você. Então, would would leave you. Aqui, if we a boat, que o passado de buy é boat, ticket, we would go to the concert. If he lost, passado de lose, lost. If he lost his key, you would lend him yours. Ok? Third conditional. É uma estrutura usada sobre uma situação não real no passado e também que não aconteceria de forma nenhuma, né, no passado. Então, não pode ser útil, não pode ser também frequente a expressão crítica ou, enfim. Essa situação é chamada de situação de impossibilidade. Então, provável, assim, impossível de acontecer. Não tem forma nenhuma de acontecer essa situação, ok? Então, bora lá. Como é que a gente faz a estrutura? If close, né? If plus past perfect, né? O if mais o verbo no passado perfeito. Passado perfeito a gente tem que lembrar a estrutura. É verbo auxiliar had, verbo auxiliar had ou hadn't, que é a forma negativa. E também a gente pega o verbo principal e coloca ele no particípio passado. Então, por exemplo, aqui nessa frase, studied é um verbo regular. Então, por ser regular, eu vou usar a regra dele. Ele é um verbo study. Então, termina em consoante Y. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y, vou colocar I no lugar e acrescentar o ED. Entendeu? Por isso ficou, if I had studied harder. Se eu tivesse estudado mais arduamente, mais duro, né? I would have passed the exam. Eu teria passado. Nesse caso aqui, eu vou usar o would have, o could have ou o might have. Esse aqui é chamado de condicional perfeito. Ó, condicional perfeito. Ou passado condicional. Tá certo? Passado condicional ou condicional perfeito. Ok? Então, temos aqui past perfect, had studied, e aqui would mais o present perfect form. Então, vou usar o have, né? Would have passed, could have passed, might have passed, ok? Lembrando que aqui é um verbo regular também, foi acrescido apenas de ed, porque ele faz a parte da regra geral. Então, a regra geral do passado dos verbos regulares é acrescentar ed.
com exceção de verbo terminado em consoante Y, que você tira o Y, coloca aí ED, que é o caso do study, fica studied. Ok? Tudo bem? E temos mais o quê? Todo verbo terminado em E regular, tá? Verbo regular. Todo verbo terminado em E regular, verbo regular, a gente acrescenta D. Então, é assim, regra geral é D, verbo terminado em E, que não seja irregular, eu coloco D, e verbo terminado em consoante Y, eu vou colocar, tirar o Y, vou colocar I no lugar e o ED, ok? Então, temos aqui as condições de impossibilidade. Vamos lá. If you drink a lot, então, como eu colocaria esse drink aqui? If you had drunk, porque o passado de drink é drank, e o particípio passado de drink é drunk. Então, fica to drink, drank, drunk. Ok? É basicamente assim. Então, temos aqui, if we had bought ticket. Então, had bought, passado de by, bought. Ok? Aí aqui, if he had lost his keys. Porque é o seguinte, to lose, passado de lose, lost, particípio passado também é lost. Existem 3 tipos de verbos irregulares. Uniformes, que só tem uma forma de ser conjugado. Então, por exemplo, to cut, fica to cut, aí passado, cut, particípio, cut. Tradução, cortar. Temos o verbo deforme, que tem 2 formas, que seria o verbo buy, por exemplo, está aí, que é to buy, passado de buy, bought, e participo passado, both, também. B-O-U-G-H-T. Igualzinho, não muda nada. Então, só muda, assim, o passado e o particípio são iguais e o infinitivo é diferente deles dois. Então, 2 formas, deforme. E temos o triforme, que é o verbo to be. Por exemplo, o verbo to drink também. O verbo to be é assim. To be, passado de to be, was ou were, né? Was para o singular e were para o plural. E o participio passado é been, B-E-E-N, que é o verbo ser ou estar. O drink também é triforme, porque é to drink, passado, drank, e participio passado, drunk. Então fica assim, drink, D-R-I-N-K, passado, drank, D-R-A-N-K, e participio passado, drunk, D-R-U-N-K, verbo beber, certo? Então ficaria assim, ó. If you had drunk a lot, I would have left you. Nesse caso, eu vou ter que colocar aqui também no particípio passado. Por quê? Porque eu vou usar o would, ou could, ou o might, mais o presente perfeito. Né? Presente perfeito é o have mais o verbo do particípio passado. Então, condicional perfeito é a junção do would have mais o verbo no particípio. Could have mais o verbo no particípio. Might have mais o verbo no particípio. Tá? Esse verbo no particípio é o que vai estar dentro do parênteses. Ok? Sempre aqui. If we had bought tickets, we would have gone to the concert. We would have gone. Gone é o particípio passado do verbo to go. Então, fica to go, went, gone. Ok? Vamos lá. If he had lost, e lose é o infinitivo, passado lost, particípio também é lost. Então, if he lost his keys, né? If he had lost, desculpa aí, his key, you would have lent. Ele tira o D e bota T, tá? Lend, to lend, passado, lent, participio passado,
lent. Ele é um verbo de forma, ok? E assim sucessivamente. A gente tem que prestar bastante atenção nessas questões para a gente entender bem o que é, tá? A gente tem que ver o contexto para saber se é condicional 0, se é condicional 1, se é condicional 2 ou se é o condicional 3, tá bom? Eu tenho que entender a frase, sempre. E se caso ficar na dúvida, olhar o contexto, tá bom? Vamos seguir em frente. Aqui nós temos algumas expressões usadas nas frases condicionais, que é unless, que é o menos que, whether or not, se ou não, né? Se você pagar ou não, quer dizer, tem essa questão também. No condition that, é na condição que, provide that, providing that, so long as, assuming that e supposing that. Tá? Então, a gente tem que saber a tradução disso aqui para anexar a frase para ter um entendimento, ok? Vamos à próxima. É importante você saber a tradução de cada uma dessas aqui, viu? Vamos ver mais expressões aqui. Ó. Before, que quer dizer antes, unless, ao menos que, when, quando, while, enquanto, as ou son as, tão breve quanto, as long as, tão distante quanto. E temos aqui provide that, quer dizer, providenciar isto ou aquilo. Depois que nós usamos when, as, so as, before, while, unless, nós usamos o verbo no presente e não usamos o will, tá? Depois que a gente usa essas expressões, a gente vai usar no presente. Então, por exemplo, aqui, ó. I will stay with Jake when I go to London next week. É quando essa expressão, ela substitui o if, ok? Ela substitui o if, tá? A frase aqui você pode verificar que ela não tem vírgula, porque o when está fazendo a junção das duas orações. Já na outra aqui, ó, as soon as I get my exam results, comma, I am going on holiday. Então, a gente tem a vírgula aqui, porque as soon as, que é a expressão que está substituindo a posição do if, né? Aí fica assim, se eu uso o if close, vai ter uma vírgula no meio da frase, da oração, e aí vai ter outra oração. Se eu coloco o if close no meio, no caso o if no meio, ou no caso aqui o as soon as, o when, o before, o while, aí vai ficar sem vírgula, ok? Então temos aqui. Before I go out tonight, I have to finish this essay. Antes de eu sair esta noite, eu tenho que terminar este ensaio. Este ensaio aqui, no caso, é um texto, tá? Não é ensaio de peça, ensaio de coreografia musical, não. É ensaio no sentido de texto. While I'm away, Penny is going to look after my dog. Enquanto eu estou indo, Peggy olhará o meu cachorro, né? Ela vai estar olhando o meu cachorro porque eu estou saindo, né? I won't be able to buy a car unless I find a job soon. Eu não estarei apto a comprar um carro, ao menos que eu encontre um emprego em breve. I'll come with you as long as I don't have to drive. Eu viria com você tão logo quanto eu não tenho que dirigir. I'll pass your exam provided that you do enough revision. Você passará na sua prova proveniente que você faça a revisão suficiente, né? Então, tudo isso. Temos aqui wish, que é desejar, né? Então, eu posso também substituir wish por if, que é um desejo. Então, if only. Então, wish e if only são sinônimos. Ok? Então, aqui, wish and if only pode ser usado como would and past tense. Nessa estrutura expressa de requerimento o desejo que não é querido ou uma coisa impossível. Então, temos aqui, I wish I was better looking. I wish, aí aqui, don't you wish you could fly?
Eu desejo que eu tivesse uma aparência melhor. I wish I spoke French, né? Eu desejo falar francês. I don't wish you could fly. Você não deseja voar? Que pudesse voar? If only I knew more people. Se somente, né? Se somente eu conheço mais pessoas. Então, eu desejo conhecer mais pessoas. Então, são sinônimos, né? Passado sobre ações no presente. Aí, nós podemos usar também, especificamente, num estilo formal. He wishes he were before looking. Uma outra coisa, quando a gente vai usar o verbo to be no passado, a gente sabe que o verbo to be ele é was ou were. Só que no condicional, quando a gente vai usar o verbo to be no passado, ele não é was, ele só é were. Em qualquer pessoa. Então, I were, you were, he were, she were, it were. Ok? Não tem was, só tem were. Você pode ver aqui nessa frase. Tá vendo? He were. Aí, no segundo tópico, nós usamos o passado perfeito para expressar o entendimento sobre o passado. Eu desejo que você não tivesse dito aquilo. I wish you hadn't said that. Né? Aí aqui na terceira, nós usamos o would ou could para determinar, né? O passado, né? O would é o passado de will e o could é o passado de can. Então, to talk about future things which aren't very probably. I wish, ou if only, I could go to the party. Eu desejo que eu pudesse ir à festa. Se eu poderia ir à festa, né? Então, eu desejo também. To talk about future things that we would like people, nesse caso, quando é partícula negativa, né? Para não fazer. Então, fala sobre coisas do futuro que nós não gostaríamos que pessoas não fizessem. Então, temos aqui. I wish you would go home. Eu desejo que você fosse para casa. If only the postman would come. Eu desejo que o carteiro viesse, né? E assim vai. Nós podemos também fazer a estrutura sobre coisas tão bem quanto pessoas. I wish this damned car would start. If only it would stop raining. E assim sucessivamente. Então, para revisar, seja cuidadoso, né? No primeiro condicional, algumas pessoas verão você. Se, aí aqui tem a estrutura, if, mais o sujeito, mais o presente simples, mais o sujeito novamente, o futuro com o will, na forma afirmativa, ou na forma negativa a gente coloca o on, né? Enfim, nesse caso o will a gente poderia substituir por can, por may. No segundo condicional, a gente diz assim, Kate quer ir ao cinema, mas não tem nenhum dinheiro. Então, if, sujeito, passado simples, na negativa ou na afirmativa, né? Sujeito, o would, ou could, ou might, mais o verbo no infinitivo. Aí eu complemento para dar sentido à oração. Terceiro condicional, aqui, Tom was not going to come to dinner the next day because you insulted him. Tom não virá ao jantar no próximo dia, né? Amanhã, the next day, por conta que você o insultou. Então, if, sujeito, passado perfeito na negativa ou na afirmativa, né? Had ou had not, que é hadn't. Aqui no caso a gente vai usar o sujeito mais o would have, o could have e o might have. Depois o verbo principal no particípio passado e aí vem o complemento que é para dar sentido à oração. Wish ou if only, né? I'm sorry, but I can't help you now. Desculpe, mas eu não posso ajudar você agora. Então, I would have gone to the concert, but I didn't have a ticket. Eu teria que ir ao show, mas eu não teria o ingresso. Quer dizer, eu quero ir, porém não tenho ingresso. Então, não adianta. Certo? Então, if you are careful, nobody will see you. If Kat had some money, she would go to the movies. If you hadn't insulted him, né? Aqui, ó. If, subject,
Past Perfect, nesse caso na negativa, né? O verbo principal no participo passado. E aqui, ó, Tom would have come to dinner. Aqui, I wish I could help you. Eu desejo que eu poderia ajudar você. I wish I had. Isso aqui não está errado, né? Muita gente que pensa que porque eu coloquei had, está errado, não está. Porque é o seguinte, em inglês tem muito pleonasmo, tá? Então a gente pode repetir palavras e essas palavras têm sentidos diferentes. Por exemplo, that, aquele que, had, tinha tido, tá? Então tem essas questões. Então, eu desejo que eu tivesse tido um ingresso, eu teria comprado um ingresso, ok? Então, basicamente isso. Quando a gente usa o condicional zero, ele está determinando uma possibilidade verdadeira, não uma possibilidade verdadeira, desculpe, mas sim uma verdade absoluta, tá? A gente usaria presente. Então, unless, que é a forma negativa, né? Substitui o if not. Aqui, ó, I didn't have an umbrella with me and so I got wet. Aí aqui, we don't go to school when it rains. If it rains, we don't go to school. Né? Então, if, aqui. Então, a gente tem que prestar atenção sempre no contexto, tá bom? Thank you so much, obrigado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bom São Pedro. Se divirtam, como pamonha, canjica, tudo de bom. Tá certo? Até a próxima aula. Sim, e uma excelente prova, excelente semana de prova para vocês. Tchau. Beijão.